Resultado do Banco do Brasil não veio ruim, não. Veio horroroso, veio péssimo. E eu tenho certeza que você tá pensando, opa, hora de comprar mais. Vou sair comprando mais ações porque é neste momento que a oportunidade aparece. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que o que está acontecendo, o que aconteceu no segundo trimestre de 2025 no Banco do Brasil, talvez seja somente a ponta do iceberg. Ou seja, os próximos trimestres podem ser ainda mais desafiadores. Então vem comigo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas coisas extremamente importantes. Primeiro eu vou passar rápido sobre os resultados, porque você já deve ter visto um pouquinho disso daqui, mas vale a pena a gente destacar. Segundo, eu vou mostrar por que, mesmo com um resultado tão ruim, a ação do Banco do Brasil só subiu. Sexta-feira, segunda-feira, também subindo de maneira significativa. Terceiro ponto, você vai entender o motivo de por que tamanho resultado tão negativo, abaixo das expectativas do mercado. E quarto, eu vou te mostrar se esse cenário ele vai continuar no futuro ou não. Ou seja, se de fato esse momento é um momento propício para você comprar Banco do Brasil, porque talvez o resultado agora comece a melhorar. Bom, vamos lá então. O primeiro ponto, Gui, o resultado. Como é que veio o resultado do Banco do Brasil? Veio péssimo, tá? Qualquer métrica de comparação, ele veio muito ruim. Por exemplo, se a gente for comparar em relação ao trimestre anterior, o lucro do Banco do Brasil caiu aproximadamente 50%, ou seja, uma queda assim vertiginosa. Se a gente for comparar o resultado do segundo trimestre de 2025, ou seja, o que foi divulgado agora, com o segundo trimestre de 2024, para tirar esse efeito de sazonalidade de um semestre para o outro, a gente vai ver que ele caiu 65%, ou seja, uma queda ainda maior. Pô, Gui, mas não tem problema. Por que não tem problema? Porque talvez era isso que os analistas de investimento esperavam, era isso que o mercado esperava, correto? Errado, porque o resultado ele veio 30% abaixo do que o mercado esperava. Não tem um lado positivo aqui, tá? O resultado do Banco do Brasil ele foi horroroso. Não interessa, de qualquer ótica que você olhe, ele foi muito ruim. Porque às vezes a gente tem um resultado, pô, queda com relação ao trimestre anterior, queda com relação ao ano anterior, mas aqui, ó, que é o que importa no final das contas para a expectativa ou para a movimentação de preço, ele pode não ter surpreendido tanto negativamente. E às vezes ele veio até acima do que o mercado esperava, vamos colocar aí a 5% acima. E aí faz sentido, né, que a ação ela tem um desempenho positivo, porque apesar da queda com relação ao trimestre, ao ano, veio acima do que o mercado esperava. Mas não foi o caso não, tá? O resultado veio 30% abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, sob qualquer ótica, o resultado do Banco do Brasil foi muito negativo. Outro negócio que é o chamado ROI, né, pra gente ver o quanto que um banco ele tá entregando de resultado, né, em termos percentuais. Se a gente pega o resultado do Banco do Brasil, do primeiro e do segundo trimestre, e a gente fala, ó, isso daqui a gente anualiza, né, porque é 2 trimestres, só que o ano tem 4 trimestres. A gente anualiza para ver quanto que mais ou menos que o Banco do Brasil está entregando de ROI em termos anuais. A gente vai ver que o ROI do Banco do Brasil, dado esses últimos 2 trimestres, está rodando perto de 12%. Pô, Gui, é muito bom? Não é bom, né? Porque se você parar para pensar, quanto que é a Selic? A Selic é de 15%, pô. Um retorno abaixo da taxa livre de risco nunca é legal. E o sinal de alerta ainda maior é que esse ROI, ó, ele tá caindo nesses trimestres, tá? Então não foi um resultado bom, sob qualquer ótica, mas isso você já deve saber. Segundo ponto, por que, então, Gui, com um resultado tão ruim, um resultado tão abaixo das expectativas, a ação na sexta-feira, foi logo o dia após a divulgação do resultado, ela subiu 4%. E por que na segunda-feira ela também subiu aproximadamente 2%? O que tá acontecendo, cara? A explicação simples, clara e direta, a gente vai entender um pouquinho mais por quê. Por que subiu? Porque tinha mais gente comprando do que vendendo ações do Banco do Brasil. Mas, opa, peraí, não é tão simples assim. Porque os resultados surpreenderam de maneira muito negativa o mercado. Então não é normal que mais pessoas queiram comprar uma empresa depois de um resultado tão ruim assim. Uma coisa que a gente precisa entender é que para você querer vender uma ação do Banco do Brasil, você precisa primeiro as possuir, tá? E olha que interessante, de 2024 a 2025, uma mudança relevante nos detentores de ações do Banco do Brasil vem acontecendo. Nós temos 3 tipos de detentores de ações aqui no Brasil, tá certo? Que detentores são esses, Gui? A gente pode ter pessoa física, então eu vou lá, home broker, BBAS3, comprar, BBAS3F no fracionário, comprar. Onde que eu vou entrar? Aqui, ó, pessoa física. Pode ser um institucional, então pensa só, quando o Gui tava lá na mesa de operações de uma gestora, ia lá na ação, pô, ia lá com o fundo de investimento, ó, tenho 500 milhões aqui em caixa, eu quero pegar 50 milhões e comprar ações do Banco do Brasil. Tudo bem, broker, corretor, eu quero comprar 50 milhões de ações do Banco do Brasil, coloca aí na tela. Pum, comprou, tá. Onde que eu estou categorizado aqui, ó, investidor institucional. Então aqui pode ser gestora, tesouraria de banco, grandes fundos de investimento e tal. E tem o estrangeiro, tá certo? Esse aqui, hey man, I want to buy BBAS3, ok, tal. E onde que vai entrar? Esse cara comprou $10 million, que dá mais ou menos 55 milhões de reais. Onde esse cara vai entrar? Aqui, ó,
investidor estrangeiro. Olha que interessante. A mudança da base acionária aqui, ó, de Banco do Brasil de 2024 para 2025. 2024, aproximadamente 24% dos detentores de ações do Banco do Brasil eram pessoas físicas. Para o investidor institucional, esse percentual era de aproximadamente 23%. Ou seja, a gente tem aqui, ó, no total 47%. E esse cara aqui, ó, que nem português sabe falar, quanto que ele detém do Banco do Brasil? Aproximadamente 53%. De fato, o Banco do Brasil caiu nas graças dos investidores e investidoras, pessoas físicas, nos últimos anos. Isso já vem aumentando antes, tá? Mas de 2024 para 2025 deu um salto muito forte. Indo para 2025, esse percentual aqui, ó, pessoa física, subiu para 37%. Ou seja, um percentual muito alto. O percentual detido por investidores institucionais saiu de 23% e foi para 18%. Beleza? E o que sobra é mais ou menos 45%. Ou seja, a gente teve aqui, ó, uma redução significativa nesse cara, teve uma redução significativa nesse cara. Tivemos um aumento forte na participação de pessoa física na base acionária do Banco do Brasil. E o que isso tem a ver, Gui? Quando a gente está falando de investimento profissional, o cara que costuma se debruçar sobre resultados, analisar perspectiva e, pô, comprar muito com base em resultados, é esse cara aqui, ó, investidor institucional. O que aconteceu com o percentual da base acionária aqui, ó, de investidor institucional para Banco do Brasil? Se reduziu de maneira significativa. E de pessoa física, Gui, de pessoa física cresceu bastante. Eu tenho convicção, foram pouquíssimas pessoas físicas que se debruçaram sobre o resultado do Banco do Brasil e tentaram entender se o impacto negativo, muito negativo, no resultado do segundo trimestre, ele já foi completamente superado, se for fundo do poço, ou se ele tende a continuar gerando impactos maiores ou iguais nos próximos trimestres. Eu duvido. Hoje você vai ver, tá? Eu fiz essa análise para você. Tudo isso daqui, de percentual, de investidor pessoa física, institucional, estrangeiro, é considerando o que a gente chama de free float, ou seja, as ações que são negociadas na bolsa, tá certo? Porque você ia falar aqui, ué, Gui, cadê as ações do governo federal e tudo mais? Mas não, isso daqui é considerando o free float, as ações que são negociadas na bolsa, beleza? E aí tem um outro ponto, foi levantado pelo nosso analista de ações, o Leandro, tá? O Leandro falou o seguinte, Gui, inclusive, tem vários papers, né, de acadêmicos extremamente renomados que mostram que o investidor, pessoa física, ele tende a operar no contrapé do resultado divulgado. Se o resultado foi negativo, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, o investidor, pessoa física, detentor de uma ação, tende a ser mais comprador. Ele tende a ser um dos mais compradores da ação que ele já detém, tá? Isso daqui pode explicar o porquê, dias depois do resultado tão ruim, nós tivemos alta no preço das ações. Porque o investidor, pessoa física aqui, ó, normalmente, segundo vários papers, ele costuma comprar dias seguidos depois de um resultado negativo, uma ação que ele já tem na bolsa. Uma outra possibilidade para essa alta pode ter sido aqui, ó, impulsionada por investidores estrangeiros. Por quê, Gui? Porque quando investidores estrangeiros querem entrar na bolsa brasileira, a gente precisa entender uma coisa, que volume que esses caras aqui, ó, detêm para investir em ações é gigantesco. Tá? Basta a gente comparar o tamanho do mercado de ações nos Estados Unidos para a América Latina. Nos Estados Unidos, o mercado de ações tem aproximadamente 60 trilhões de dólares de valor de mercado. O valor de ações da América Latina mais Caribe é de aproximadamente 1,7 trilhão de reais. Ou seja, quando o investidor estrangeiro ele quer colocar uma parte da sua grana em ações aqui no Brasil, ele tem uma limitação, porque ele é muito grande e a gente tem aqui um mercado muito pequeno. Ou seja, poucas empresas conseguem absorver o volume de recursos, de negócio de investidores estrangeiros. Quem são essas empresas, Gui? Banco do Brasil, Petro, Vale, Itaú e outras pouquíssimas empresas. Ou seja, quando o investidor internacional ele quer se expor ao mercado de ações no Brasil, Banco do Brasil passa a ser uma das pouquíssimas oportunidades. E aí quando a gente conversa com outros investidores institucionais, investidores estrangeiros, também a percepção é que o investidor internacional ele não olha muito o resultado de curto prazo na hora de entrar nessas ações, tá? Se ele acredita que o cenário macro vai impulsionar a bolsa brasileira, ele quer se expor à bolsa brasileira. De que maneira? Nesses nomes aqui, ó, que são os maiores e mais líquidos, tá? Isso nos ajuda a entender um pouco por que no curto prazo a ação do Banco do Brasil tá subindo mesmo com um resultado tão negativo. Bom, agora a pergunta que não quer calar é: será que isso vai continuar? Será que o resultado do Banco do Brasil vai continuar surpreendendo negativamente? Então eu vou te explicar aqui, ó, o que aconteceu. Por que o resultado foi tão ruim? Mas para te explicar isso, eu preciso te apresentar alguns conceitos. Que conceitos são esses? Primeiro é o que a gente chama de operações prorrogadas, tá certo? Que é isso, Gui? Eu nunca ouvi falar, mas agora
agora isso daqui para você que tem ações do Banco do Brasil, ou para você que quer comprar ações do Banco do Brasil, para você que está pensando em vender ações do Banco do Brasil, vai virar parte do seu vocabulário quase que diário. São operações prorrogadas, Gui. Vamos pensar que eu, Gui, sou um produtor rural. Eu sou um produtor rural. Eu falo o seguinte, quero pegar dinheiro para plantar aqui, comprar máquina, equipamento, compro semente, planto, depois da safra eu te pago. Quem vai emprestar essa grana aqui, é o Banco do Brasil. Vamos pensar que para vencer em um ano, passado 360 dias, eu chego pro Banco do Brasil e falo, opa, tudo bem então? Eu tive uma quebra de safra muito grande, não consigo te pagar agora. O que você consegue fazer? Tá aqui um laudo falando que minha safra quebrou. O Banco do Brasil consegue falar, então, eu consigo prorrogar este vencimento aqui. De um ano, eu consigo jogar ele 12 meses pra frente. Eu falo, pô, show de bola, consegue fazer isso? Consigo, porque você tem um laudo aí, né? Sua safra quebrou e tal. Automaticamente, a minha operação, o meu crédito, ele entra como uma operação prorrogada. Qual que é a grande sacada aqui? Quando o Banco do Brasil joga um crédito para operação prorrogada, ela não entra automaticamente em atraso. Não entra em calote as operações prorrogadas do setor do agronegócio. Então eu tinha ali um crédito para vencer daqui a 12 meses, prorroguei, tô no 13º mês. Entra como atraso? Não. Por quê? Porque agora o novo vencimento não é 12 meses, é de 24 meses. Ah, Gui, beleza, mas o que tem isso aí, velho? Isso daí, negociação. Vou te explicar, tá? Você precisa entender nesse ponto aqui que eu quero te explicar, que quando tem uma operação prorrogada, você joga o problema 12 meses para frente. Esse é o primeiro ponto. Agora o que eu quero te mostrar é como essas operações prorrogadas cresceram no Banco do Brasil nos últimos meses. A gente consegue ver trimestre a trimestre, desde 2020, o que estava acontecendo com essas operações prorrogadas, né? Primeiro, teve um crescimento aqui de um pouco menos de 3 bi e tudo mais, depois uma queda ali em dezembro de 2020, mas o verdadeiro problema começa a surgir aqui, em junho de 2024, ou seja, segundo trimestre de 2024. O que aconteceu? A gente teve um crescimento das operações prorrogadas, ou seja, o Banco do Brasil jogando 12 meses para frente, esses vencimentos ali do agro. Em qual magnitude? Essas operações prorrogadas, Gui? Veja aqui, acima de 7 bilhões de reais. Algo que normalmente aqui, girava em torno de 2, 1 bilhão de operações prorrogadas, saltaram no segundo trimestre de 2024 para algo perto de 8 bilhões de reais em um trimestre. Pega o segundo trimestre de 2024. Quais são os meses? Abril, maio e junho. Eu tive que nesses meses, lá em 2024, o Banco do Brasil jogou 12 meses para frente aproximadamente 8 bilhões de crédito a vencer. Ou seja, ele jogou aqui para abril, maio e junho de 2025, 8 bilhões de crédito a vencer. O grande problema é que uma boa parte desses produtores agrícolas que não conseguiram arcar com esses 8 bilhões de reais em 2024, não conseguem ainda arcar com esses mesmos 8 bilhões de reais, e até mais, porque o juro continua correndo, em 2025. E aí você fala, ué, Gui, mas isso já entrou totalmente no resultado do Banco do Brasil, correto? Não. Olha só que doideira. Se uma boa parte desses créditos, né, tá 8 bilhões, eu não consigo dizer exatamente como é que eles estão distribuídos, mas vamos supor que eles estejam distribuídos de maneira similar, tá? 3 bilhões em abril, 3 bilhões em maio, 3 bilhões em junho. No resultado do segundo trimestre, você tem uma parte dos ativos que estão em atraso entre 60 e 90 dias, uma parte dos ativos que estão em atraso entre 30 e 60 dias e uma parte dos ativos, ou da carteira, né, na verdade, que está em atraso menos de 30 dias. Aqui, 60 dias e aqui 90 dias. E por que essa questão de dias, Gui, é importante? Veja só, tô te dando um panorama completo, que lógico, vai ser complexo. Se você quer uma análise simples, não vai ser aqui, tá? Até porque, para problemas, situações complexas, exigem análises completas e complexas também. Por que eu tô quebrando por dias, né, isso daqui, Gui? Você precisa entender que existem 3 diferentes níveis de estágios de atraso em um banco que vai impactar o seu resultado. Estágio 1 é quando um crédito está em atraso em até 30 dias. O que o banco precisa fazer? Ele viu lá, né, que está em atraso em até 30 dias, ele tem um crédito de 100 mil, está atrasado 15 dias. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar 1% do tamanho desse crédito e jogar como provisão, que é o que a gente chama de PDD. Provisão para devedores duvidosos. 30 dias é 1% de provisão. O que é o estágio 2? Atrasos entre 30 e 90 dias. Aqui, a provisão necessária já aumenta bastante. Já vai para quanto? 25%. Ou seja, tem um crédito de 100 mil reais, ele tem atraso 45 dias, quanto que eu tenho que fazer de provisão? 25%, 25 mil. Pego 25 mil que tem no banco e jogo em PDD, que reduz o resultado do banco em 25 mil reais. E eu tenho o pior, que é o estágio 3. O estágio 3 são atrasos de 90 dias ou mais. O que acontece? Eu tenho que fazer uma provisão de aproximadamente 70% do crédito que eu tenho para receber.
Ou seja, tenho ali para receber 100 mil reais, tá em atraso, 95 dias, tenho que pegar 70 mil e jogar para PDD, que faz o quê? Reduz o resultado do banco. Conforme o cara vai devendo cada vez mais, ó, a provisão necessária que vai lá em PDD, que reduz o resultado do banco, começa a ser cada vez maior. Aí presta atenção comigo. Teve aqui 8 bilhões de operação prorrogada em 2024. Se esses 8 bilhões de operação prorrogada lá no segundo trimestre de 2024 vencem no dia 1º de abril de 2025, ainda não bateu os 90 dias. Bateu 89, mas não bateu 90 dias. Ou seja, esses 8 bilhões não chegaram nem um pouco, nenhum real. Chegou aqui, ó, no estágio 3 de atraso, onde é necessário fazer uma provisão 70% do crédito que você tem a receber. Tem uma boa parte desses 8 bilhões aqui que não vão conseguir pagar e que vão migrar de estágio 1 e estágio 2 para o estágio 3. E detalhe, o crescimento não é proporcional, ele é muito maior. Então, 1% aqui de provisão vai para 25%. Aumenta muito ali o que impacta negativamente o resultado do banco. Isso dentro desses 8 bilhões. Presta atenção que isso é importante. O que está aqui, ó, entre 30 e 90 dias, que é de 25%, vai para 70% agora, no terceiro trimestre de 2025. Ou seja, é uma provisão muito maior. O que eu tô querendo dizer? Que o que impactou negativamente, surpreendeu negativamente o mercado nesse segundo trimestre de 2025 foi isso daqui, ó, esses 8 bilhões, indo para cá, ó, estágio 1 e estágio 2. E não vai parar por aqui, né? Porque se um produtor rural atrasou 30 ou 60, 70 dias, o mais provável é que ele veio para onde? Ele venha para onde? Aqui. Pelo menos uma boa parte deles. E quando eles vierem, a provisão realizada pelo BB vai ter que ser muito maior. Ou seja, impactaria o resultado do banco de maneira ainda mais negativa. Vamos pensar aqui, ó, que 70% disso daqui, tudo isso daqui entra no estágio 3, não é? 70%. Vai dar mais ou menos quanto? Ah, vai dar mais ou menos 5 bilhões de PDD. Ou seja, 5 bilhões reduzindo o resultado do banco. Não tem problema, Gui. Porque, cara, depois que passar isso, depois que tudo isso daqui, ó, esses 8 bilhões entrar aqui em 70%, no pior dos casos, tira 5 bilhões de resultado do banco nos próximos trimestres, né? E já era. Limpou. Daqui pra frente é só alegria, meu amigo. Correto? Errado. Vou pagar isso tudo aqui e vou te mostrar por quê. Esses 8 bilhões, Gui, são que barrinha? Essa barrinha aqui, ó. Você tá falando, ah, Gui, esses 8 bilhões entra tudo 70% em estágio 3, já era. Passou o resultado negativo. Só que não. Olha o que aconteceu aqui. No terceiro trimestre de 2024, a gente teve de novo 7 bilhões de reais em operações prorrogadas, que vão entrar nessa conta aí de atraso de estágio 1, 2 e 3. Quando? Agora, no terceiro trimestre. Mas não para por aí. E no trimestre que vem? Ou seja, no quarto trimestre desse ano, vão vencer, de novo, mais de 7 bilhões de operações prorrogadas do quarto trimestre de 2024. E qual que é o grande problema? Tudo isso aqui, ó, dos trimestres anteriores, vai tudo entrando em estágio 3, se os produtores rurais não conseguirem pagar suas dívidas. Detalhe, se eles não conseguiram em estágio 1, provavelmente não vão conseguir no estágio 2, provavelmente não vão conseguir no estágio 3. E olha só, no primeiro trimestre desse ano, foram criados quanto? Mais de 5 bilhões de reais de operações prorrogadas. Agora, no segundo trimestre de 2025, quanto em operações prorrogadas? De novo, 7 bilhões de reais. Ou seja, o que eu tô falando é que o resultado negativo do Banco do Brasil, esse segundo, foi impactado negativamente, exclusivamente por conta dessa barra aqui. O que eu tô querendo dizer para você é que talvez essas operações prorrogadas aqui, ó, dos 4 trimestres seguintes, que a gente já tem o resultado, as informações do Banco do Brasil, vão gerar impacto semelhante nos próximos trimestres. Quantos trimestres à frente? Se a gente já tem aqui, ó, que em junho de 2025 a gente teve a criação de 7 bilhões de reais em operações prorrogadas e ela tem 90 dias, né, depois dos 12 meses para entrar em estágio 3, eu tô falando basicamente de 6 trimestres à frente disso daqui, ó, continuar impactando o resultado do Banco do Brasil de maneira negativa. Ah, Gui, mas depois desses 6 trimestres acaba, certo? Acabaria se, única e exclusivamente, o Banco do Brasil, ó, parasse de observar carteira prorrogada vindo no patamar acima de 5 bilhões de reais, perto de 7 bilhões de reais. Se no terceiro trimestre de 2025 a gente vê outra barra aqui, ó, operação prorrogada, mais 7 bilhões, você joga mais pra frente ainda esse possível problema dessas operações prorrogadas entrando no estágio 1, estágio 2 e estágio 3, gerando muita PDD, impactando negativamente o resultado do Banco do Brasil. Ou seja, a situação não parece ser fácil. Eu tô vendo muita gente falando o seguinte, ah, esse resultado foi negativo, mas agora é o fundo do poço. Será? Tem muita operação prorrogada para começar a entrar estágio 1, estágio 2, estágio 3, e a nossa percepção, nós como analistas de investimento, o time de ações, o Leandro, o Pedro, que estão olhando atentamente Banco
Banco do Brasil, conversando com outros colegas, outros analistas, né, que estão mais por dentro dessas operações prorrogadas, é de que isso talvez possa impactar os resultados do Banco do Brasil e, consequentemente, os preços da ação do Banco do Brasil, não só nas próximas semanas, mas nos próximos trimestres e nos próximos anos, no pior dos casos. Pô, Gui, o que você recomenda, então? É vender? Não, a gente ainda não chegou nesse patamar, tá? Embora a situação pareça ser bem desafiadora, a gente está fazendo cálculos. Estamos estimando cenários bem negativos para essas operações prorrogadas, cenários negativos, cenário ok, cenário bom, cenário muito bom. Para quê? Para a gente chegar num cenário de assimetria, né? Poxa, no pior dos casos pode cair quanto? No melhor dos casos pode ser impactado em quanto? E a gente chegar em um resultado se de fato o valor atual da ação do Banco do Brasil, que está em aproximadamente 21, enquanto eu gravo esse vídeo, é uma oportunidade ou não. Então, na Finclass, a gente alterou a recomendação que a gente tinha de Banco do Brasil de compra para, nesse momento, manter. Por quê? Porque o resultado do segundo trimestre nos assustou. Ah, nos assustou porque vocês não sabiam fazer conta. Não, meu amigo. Tô te mostrando todas as contas aqui. Eu aposto que você não tinha visto essa explicação aqui em nenhum outro lugar. Então, se você não viu em nenhum outro lugar, talvez, de fato, ninguém esteja vendo isso daqui que a gente acabou de falar. Quem identificou isso daqui? Foram os novos analistas de ações que acompanham o setor financeiro, o banco, há bastante tempo, tá? Então, a gente tá, hoje, com a recomendação de manter. A gente acha que, no pior dos cenários, o resultado do Banco do Brasil vai continuar sendo impactado negativamente, não só nos próximos meses, trimestres, mas também nos próximos anos. E aí seria algo como fundamento de médio prazo está muito fragilizado. Nesse cenário de 15% de taxa Selic, com ações de empresas robustas, pouco endividadas, bem posicionadas, apresentando uma perspectiva de valorização tão boa, talvez não seja legal manter Banco do Brasil nesse cenário. Ai, Gui, para sair vendendo, pelo amor de Deus, fiquei muito assustado com o que você colocou aqui. Não. Por quê? Porque nós estamos fazendo contas. Perfeito? A gente está entendendo se de fato R$21 é um valor caro para a ação do Banco do Brasil, se é justo ou se é barato, tá? Mas a nossa percepção é que barato, dado tudo isso daqui que a gente colocou, a simetria de riscos não é, tá? Pô, Gui, mas eu quero saber em primeira mão, quando vocês terminarem de fazer essas contas aqui, o que eu faço? Você assina a Finclass. E a partir do momento que a gente decidiu que é caro ou barato, o que a gente faz? A gente solta a recomendação. Se for de venda, se for para compra, a gente vai soltar essa recomendação em primeira mão para os nossos assinantes. E detalhe, você que está assistindo esse vídeo até aqui, você consegue se tornar um assinante da Finclass com 50% de desconto no dia da independência financeira da Finclass. Você vai se inscrever, você tem 24 horas para assinar a Finclass nesse valor aqui, ó, promocional de 50% e ainda garantir alguns bônus exclusivos. Vai ter acesso a todas as nossas recomendações, vai conseguir tirar dúvida nas lives que acontecem de segunda a sexta-feira ou na nossa comunidade, que tem lá monitores e os próprios analistas para tirar todas as suas dúvidas. Se for dúvida do Banco do Brasil, pode tirar lá. Se for dúvida de qualquer outra ação, de qualquer outra empresa, de qualquer outro ativo, de qualquer outra classe de ativo, pode tirar na nossa comunidade ou nas lives direto com os analistas. Então não perca a oportunidade, não fique ali, ó, desassistido, tentando pegar as recomendações através de vídeos gratuitos do YouTube. Porque a gente dá muita profundidade? Sim, mas lá na Finclass a gente tem uma carteira completa, recomendada para você, ó, não ficar perdendo se é hora de comprar, se é hora de vender. E detalhe, a gente tá aqui, ó, se debruçando dia, noite, madrugada sobre o Banco do Brasil. Então muito provavelmente a gente vai dizer ainda essa semana para os nossos assinantes o que é para fazer com as ações do Banco do Brasil. Ah, Gui, mas a carteira de vocês está muito mal. Não. Vai de vento em popa, inclusive a carteira de ações superando e muito o Ibovespa, tá? Espero te ver dentro da Finclass então. Não perca, clique aqui embaixo no link ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Um abraço. Tchau, tchau.